Imagino que já está iniciando. Né? E hoje a gente começa um novo capítulo aqui, falando, né, sobre as guerras. E vamos começar aí com a ansiedade. Ansiedade como uma forma de guerra. Vamos começar por aí. E aí a gente já inicia esse assunto. Faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que todo mundo é ansioso? Exatamente, né? Dizer que todo mundo é ansioso talvez seja generalizar demais, mas num certo grau, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Tem casos até que são extremos, né, que talvez precisa de um tratamento para administrar essa ansiedade, mas todo mundo tem um pouquinho, né? Dizer que não, eu sou tranquilo, não, né? Né, Paulinho? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Um pouco tá bom. É, tem gente que tem muita ansiedade, né? E antes da gente entrar no detalhe, olha esse versículo aqui. Na verdade, é um texto, né, de palavras de Jesus, que está em Mateus capítulo 6, versículo 25. É um texto bem longo, né? Por isso digo a vocês, é Jesus falando, né? Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Jesus falando, né? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, os lírios. Né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e presta atenção, estas todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Não sei se vocês perceberam, né? Mas a gente sempre lê, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Parece que todo o restante possível e imaginável é que vai ser acrescentado. Mas o versículo está falando do quê? Destas coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, das nossas necessidades habituais, né? Não quer dizer que Deus não pode acrescentar outras coisas que estão um pouco fora desse escopo, mas havia ali uma preocupação a respeito do futuro, seja ele de curto prazo, seja o dia seguinte. E Jesus estava ensinando, né? E é bem curioso, né? Como ele abre, né? Esse texto, né? Não se preocupem com a sua vida quanto ao que vocês, né, irão comer ou beber, nem com o corpo, com o que vocês irão vestir. Né? Ele abre esse versículo, esse ensinamento, porque, óbvio, para aquela audiência, para aquelas pessoas que estavam lá, essa era uma preocupação real. Né?
maioria eles tinham que pagar impostos para o Império Romano. Isso empobrecia, né, as camadas mais básicas da sociedade, que era principalmente para quem Jesus estava falando. Ele não estava falando dos poderosos. Ele estava falando para o povo normal, cara que tinha que trabalhar para pagar suas contas e trazer comida para dentro de casa. E é um versículo que, se nós extrapolarmos para todas as necessidades humanas, a mensagem ela continua poderosa da mesma forma. Porque a mensagem não está, apesar de ser o ponto central da conversa de Jesus aqui, as necessidades básicas daquela época, as necessidades básicas da nossa época também são essas, né? Óbvio, todo mundo tem preocupação em ter o que comer em casa, em ter o que vestir, pagar suas contas, né? Trazer o mínimo de conforto para sua família, são preocupações básicas. Mas a mensagem de Jesus era para a gente controlar a nossa preocupação, porque é exatamente o que ele começa dizendo: não se preocupem com a sua vida. Não quer dizer que a gente vai andar de forma inconsequente, sabe? Vai relaxar. Ah, Deus está no controle. Não, claro que a gente tem que controlar, a gente tem que cuidar, mas a preocupação por aquilo que nós não controlamos, esse é o principal ponto que Jesus queria dizer. Que, óbvio, tem coisas que você controla, você precisa trabalhar, teu trabalho vai te gerar uma renda, tua renda sustenta a tua casa. Você faz teus planos, tenta executá-los e vê o resultado que isso traz, né? Essa é a rotina, a vida. Mas quando a nossa preocupação está única e definitivamente centralizada nessas coisas, é aí que Jesus queria que a gente tomasse cuidado. Porque se tudo aquilo que nós nos preocuparmos com as coisas desta vida, nós vamos ficar bastante mergulhados nessas preocupações. E quando ele fala, olha, lá no finalzinho, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele estava querendo dizer? Né? Que para nós, o mais importante é ter o foco certo. Se o meu foco estiver única e exclusivamente nestas coisas desta vida, única e exclusivamente nas coisas materiais e temporais, e o reino de Deus e a sua justiça estiver distante de mim, das minhas preocupações, dos meus interesses, certamente isso vai ser um problema. Porque a gente está invertendo uma lógica aqui, né? A gente está dando valor para o transitório e esquecendo definitivamente ou despriorizando, vamos assim dizer, aquilo que é eterno e espiritual. E o ensino de Jesus não era do tipo, olha, ignorem as suas preocupações, deixa tudo isso para lá, sejam inconsequentes. Não é isso que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas suas necessidades, elas serão acrescentadas, porque dentro do próprio texto ele fala, olha, se você olhar para as aves que não semeiam, se você olhar para a erva do campo, para as flores, e ver que mesmo assim Deus cuida dessas coisas, pode ter certeza que Deus também cuida de você. Essa é a principal mensagem que Jesus deixa, né? Ele não está falando assim, esquece, quem está com a vida não, né? Vamos viver, né, despreocupadamente. Não é isso que ele está querendo dizer, né? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que Deus primeiro cuida de você. É o que ele fala aqui nos primeiros versículos. Deus está cuidando de você. Porque se ele cuida das coisas mais
básicas dessa existência, e aqui o exemplo são as aves e as flores, com certeza também ele cuida de você. Então, o que Jesus queria dizer para aquelas pessoas naquele momento é, ó, calma, Deus está no controle. Não acha que é você sozinho que vai resolver tudo, porque não vai, não vai. Mas além disso, ele termina dizendo, olha, busca em primeiro lugar, né? Ele não fala para você buscar apenas, né? Mas ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o que ele quer dizer com buscar em primeiro lugar? Estabelece uma prioridade. E a prioridade não pode ser aquilo que está na terra. A prioridade tem que ser aquilo que está no céu. Então, busca essas coisas primeiro. E todas estas coisas que ele está falando aqui, ó, que são as suas necessidades básicas do dia a dia, todas essas coisas vão ser acrescentadas. E para fechar, ele fala: olha, não se preocupem com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer os seus cuidados. Para cada dia tem o seu próprio mal. E a ansiedade, de certa forma, e a gente está falando de ansiedade, né? De certa forma, ela passa por uma preocupação com as coisas futuras. Eu já ouvi uma frase que eu achei muito curiosa, e obviamente que ela não é uma verdade absoluta, mas eu ouvi uma frase que diz que a ansiedade é o excesso do amanhã, sabe? Você fica muito preocupado com, ai, amanhã, o amanhã não o dia seguinte, mas né, o futuro, né? A coisa que você quer fazer, a coisa que você precisa comprar, aquilo que você precisa ter, a notícia que você quer receber, a decisão que você quer tomar, o que vão tomar, né, para uma situação da tua vida, né? Então, essa preocupação com o amanhã, e Jesus fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Então, essa preocupação com o amanhã, e venhamos e convenhamos, em alguns momentos é uma preocupação que nós não controlamos, a gente não tem como ir lá no amanhã, resolve, volta hoje, sabe aquelas viagens no futuro? Eu vou lá no amanhã, vou saber se deu certo, aí eu volto para ficar tranquilo. Não, a gente não tem controle sobre essas coisas. Então, para a ansiedade, que é o tema, né? A guerra contra a ansiedade, a arma que Jesus traz para nós nesse texto, e por mais que não esteja explícito, vocês vão perceber que faz sentido, chama-se domínio próprio. Dominar as nossas próprias ansiedades, nossos próprios complexos, sabe? E não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil. Não quer dizer que é fácil. Porque a preocupação, ela mexe com o humor, ela mexe com o sono. Tem gente que quando fica preocupado não consegue dormir. Tem gente que quando fica preocupado não consegue dormir, não consegue comer, ou come mal, porque né, mexe com o apetite. Né? Quando a pessoa está preocupada, além de mexer com o humor, além de mexer com o sono, além de mexer com o apetite, mexe com o relacionamento com as outras pessoas. Porque ela fica com os nervos tão sensíveis que qualquer coisa irrita, qualquer coisa faz chorar, qualquer coisa né, desestabiliza. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu comentei com vocês que né, é a mente agindo sobre o corpo. Porque você fica imaginando, estou preocupado, isso consegue me tirar o sono, consegue mexer com o meu humor, consegue mexer com a relação pessoal que eu tenho com a família, com os amigos. Mas está tudo acontecendo aqui dentro. Tudo acontecendo nesse campo de batalha chamado mente. E você vê, gente, isso aqui, meu, mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Quase 2000 anos. 2033, ano 30, no 30, vai fazer 2000 anos.
ou talvez até comportou. Mas já era uma preocupação daquela época. Não uma preocupação, mas já era um fato daquela época. As pessoas viviam ansiosas com aquilo que elas não conseguiam controlar, que é o amanhã, com as incertezas do amanhã. E o que Jesus mostra nesse texto para nós esse é um problema. E olha que coisa maravilhosa. Ele não ignorou esse problema. Porque se ele tivesse ignorado, ele teria deixado isso para lá. Não. Mas se ele menciona no seu sermão, nos seus ensinamentos, é porque ele sabia que a ansiedade, essa preocupação pelo amanhã, pelo incerto, pela expectativa, né? A preocupação pela expectativa do que vai acontecer na sequência, é uma guerra que todos nós travamos. As pessoas daquela época e as pessoas de hoje. E como o Luiz bem disse, né, todo mundo, né, numa certa proporção, né, tem um grau de ansiedade, né, Luiz? É fisiológico. Porque está no nosso corpo, né? A gente projeta as coisas, né? É fisiológico, é do nosso organismo, né? Então a gente fica ansioso. E a arma que você tem para isso é o domínio próprio. Olha só que versículo interessante, né? Filipenses capítulo 4, agora já não é mais Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo, não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha aqui outra arma para a gente. Lá era o domínio próprio, se controlar. Não fica preocupado. Aqui a gente já vê mais alguns elementos aparecendo. O apóstolo fala: não fiquem preocupados com coisas alguma, sejam pequenas ou sejam grandes. Né? E ele fez questão de generalizar aqui, porque ele poderia ter sido um pouco mais específico, se tivesse que ser. Ele poderia ter dito: não fiquem preocupados com o trabalho, com a saúde, não fiquem preocupados com o cuidado com os filhos, não fiquem preocupados com o casamento, não fiquem preocupados com o governo, não fiquem preocupados com a economia. Ele generalizou: não fique preocupado com coisa alguma. Só que olha o texto, né? Mas, né, para contrariar essa questão aqui, né, colocar aí um complemento, né? Sejam conhecidos de Deus os pedidos de vocês pela ou através da oração e da súplica. Então, qual que é a arma que ele está colocando nas nossas mãos? Esta preocupação pelas coisas que você tem, você precisa colocar isso aonde? Nas mãos de Deus. Através, né, ou pela súplica e através ou pela oração. O que é súplica, Marquinhos? Aquele pedido insistente, quase desesperado, se faz por mim porque eu não tenho como fazer. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso. Né? É aquele pedido de quem está clamando mesmo, de quem está realmente necessitando de socorro. Mas isso para quem? Para Deus. Então, a segunda arma para a gente vencer a ansiedade, além do domínio próprio, porque o domínio próprio você demonstra para quem? Para você mesmo e para os outros que estão vendo, né? Vendo que você está sob controle, né? Você não está, né, fora do centro, você está ali firme e forte.
O domínio próprio é uma demonstração visível de que tá tudo bem. Você tá ali, tá passando por essa luta, tá na expectativa de uma decisão muito importante para sua vida, mas você tá ali, pleno, firme. Tá? Então, todo mundo percebe que você tá ali. Agora, a oração e a súplica, e lembra como Jesus nos ensinou a orar? Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora para Ele. Não faz publicidade da tua luta. Não faz publicidade do teu problema. O Pai que vem em secreto, Ele vai te ajudar. Né? Então, a segunda arma para vencer a ansiedade é também espiritual, porque talvez o domínio próprio, alguém diga assim, mas não é tão espiritual, mas é um fruto do Espírito. Então, se é um fruto do Espírito, é espiritual, o domínio próprio. Você vai lá em Gálatas, você vai ver, domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, é espiritual. Oração e súplica também é espiritual. Agora, é engraçado, porque esse versículo não termina só na oração e na súplica. Termina com o quê? Mais um elemento importante para a gente vencer a ansiedade. E qual que é? Ação de graça. O que é ação de graça, Marquinhos? O que é, Paulinho? Atitude de gratidão. Isso é uma ação de graça. Sabe o que isso significa? Significa que você vai agradecer a Deus. Antes mesmo dele fazer qualquer coisa por você, você já está agradecendo. Obrigado. Porque pelo menos ele te ouviu. Você agradece por ele estar te ouvindo. Sim, obrigado por me ouvir. Porque não é o problema que eu conseguiria falar com qualquer um. Primeiro, obrigado por me ouvir. Segundo, obrigado pelo resultado, independente do que seja. Porque essa é a principal mudança de chave que a gente precisa colocar na nossa mente. Na ansiedade, a gente sempre espera a solução que nós queremos. E que o Senhor nos ensina é que não é o resultado que você espera. É o resultado que ele sabe que é melhor para você. Se a gente se apresenta diante de Deus e fala assim, Senhor, olha, eu estou ansioso por conta dessa situação. E eu estou colocando isso diante do Senhor. Mas eu te agradeço, independente do resultado que vier. Seja ele aquilo que eu espero, ou seja algo diferente daquilo que eu espero. Ação de graças desta forma significa uma maturidade espiritual gigante. Porque na prática, o que a gente quer? A gente quer a nossa vontade, não é? Mas o que Jesus nos ensinou foi: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Então, a ação de graça, né, é você agradecer, como o Paulinho disse, né, uma atitude de gratidão por Deus estar te ouvindo e por ele trazer um resultado independente daquilo que nós queremos. Se a gente olha para o nosso amanhã, sabendo que ele tem um resultado que está no controle de Deus, independente da nossa expectativa, a gente já deu um passo de maturidade gigante. Porque o problema é que a gente quer que o amanhã seja feito segundo a nossa vontade, e ele não vai ser feito. Ele vai ser feito segundo a vontade de Deus. Mais um elemento, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que essa paz faz? Guarda o coração e a mente de vocês. Então,
Tá aí mais uma arma para a nossa guerra contra a ansiedade. É a paz. Às vezes a gente racionalmente entende as coisas, e eu acredito que vocês estão entendendo racionalmente tudo isso que eu estou dividindo com vocês, mas emocionalmente a gente não consegue reagir de acordo com aquilo que a gente compreende racionalmente. Vocês estão me entendendo? Né? Eu estou falando para vocês, olha, domínio próprio, oração e súplica, ação de graça, atitude de gratidão, e vocês compreendem que não, tá certo, é isso mesmo. Mas nós, emocionalmente, a gente tem bloqueios. A gente não consegue colocar o emocional e o racional para trabalharem juntos. Porque a maioria das pessoas sabe o certo, mas elas não conseguem, porque o emocional atrapalha. E aqui a gente tem mais uma arma, que é a paz de quem? De Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa esse racional e esse emocional que domina a gente. Tem que guardar o quê? O coração, então é a mente, é a emoção, né, que representa a emoção, e a mente, que aqui representa esse racional. É esta paz que vai fazer o quê? Ela vai encapsular, né, vai colocar tudo dentro de um pacote para assim, agora está guardado. Fica tranquilo. Tem uma paz que excede todo entendimento, que vai guardar o coração e a mente, o emocional e o racional. Então, é extremamente importante que a gente pegue essas armas que são espirituais, né? Porque essa ansiedade ela pode ser interpretada como uma guerra espiritual, porque a coisa que o inimigo mais quer ver é você desestabilizado. Porque se eu estou desestabilizado, eu viro um alvo fácil para ele vir com mais coisas para contaminar, confundir e destruir. Lembra que eu falei lá daquele momento Animal Planet, né? O leão, ele fica ali só esperando, né, a presa certa para ele atacar. Então, a ansiedade é um trunfo que o inimigo usa, né? Não necessariamente ele coloca isso, né? Às vezes já nasce da gente, como o Luiz disse, né? É fisiológico, né? Tá em nós esse desejo. Mas o que ele faz? Ele só se aproveita disso para tentar te desestabilizar, colocando mais situação para te deixar preocupado, colocando mais sentimento, né? Como flechas que se atingem o coração. A gente só aumenta essa carga de ansiedade. Então, é claro, gente, existe uma questão de ansiedade que você precisa procurar a ajuda de um especialista, com certeza, né? É fisiológico. A gente não consegue, né, essa calma, essa tranquilidade, tem que ir atrás de um especialista para ajudar. Mas, além do especialista, identifique se você também não tem uma questão espiritual que precisa ser atacada. E o especialista, ele não vai te ajudar na questão espiritual. Ou vai? Não entendi? Eu falo sempre. Eu falo que ter Deus é como se fosse o melhor remédio. É que você é exceção, você foi em outro nível. Tem uma vantagem quando a gente tem Deus, que a gente tem uma esperança em algo. Diferente se você não tem, então vem, sabe? Você precisa estar doente no hospital. Como você não vai ficar ansioso se aquilo que você ama? Agora, se você confia em Deus, que o propósito dela pode ser ir para o céu, tudo bem, vai para o céu, mas tem aquele propósito. Ou vai curar, também é o propósito dele. É uma paz que você tem. Eu não sei, eu acho que é um hack que eu falo. Entendi. Ótimo, ótimo. Mas quem dera, né, se tivesse mais médicos assim, né? Porque
Gente, parece que não, mas esse tipo de palavra traz um conforto para quem está doente. O cara tá ali com medo de ficar ali para sempre, ou de repente, aí vem alguém e fala, não, tem que ter esperança, né? Tem que acreditar. Isso enche o coração do quê? De paz, ó. Um caminho para paz. A pessoa fala assim, eu preciso acreditar, né? Então eu vou acreditar um pouquinho. Mas não é a regra, não é a exceção. O especialista fala assim, vou te ajudar naquilo que eu posso, naquilo que eu não posso, está por sua conta e risco. E aquilo que a gente não pode, e é espiritual, a gente tem aqui as armas. Então, na tua ansiedade, domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito. É o resultado de uma vida com Deus. E é uma construção. A gente não instala o dedo e começa a ter domínio próprio. A gente vai aprendendo a se dominar com a própria experiência. Tem coisa que antes você ficava irritado, estressado, hoje já não te irrita, estressa mais. É a maturidade, mas também a experiência de saber controlar aquelas coisas. É a paz, como a gente viu, né? Mas também é colocar os nossos pedidos, os nossos desejos ou as nossas preocupações aí na mão de Deus, porque Ele faz tudo. E, para terminar, né, os versículos, né? 1 Pedro 5, 7, lance sobre ele quem? O médico não, né? Deus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. O verbo lançar é exatamente essa ideia que você tem. Pegar e jogar para cima de outro. Toma para você. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, não é para você ficar com esta ansiedade. É para você jogar para ele essa ansiedade. Porque é ele que vai cuidar de você. É incrível, porque o que a gente faz? O contrário. A gente guarda a ansiedade e deixa ela nos consumir. E ela consome. A ponto de ficar, não vou dizer irreversível, né? Porque sempre tem um tratamento, mas a ponto de ficar crônico. De ficar de uma forma que a gente vai ter muito mais dificuldade para lidar com isso. Então, ao invés da gente guardar isso para nós, joga isso para ele. Assim, Senhor, olha, eu tenho esse problema, tenho essa preocupação. Eu quero domínio próprio, porque é um fruto do Espírito. Eu coloco isso em oração e súplica. Eu te agradeço pelo resultado que isso vai trazer para a minha vida, independente se ele é favorável ou desfavorável, na minha opinião, não importa. Eu quero essa paz que excede todo entendimento, mas eu não quero isso na minha mão. Jogar o Senhor resolver. Você vê que a frase é o imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem, um comando. Façam isso. Tá? Então, lancem tá? Sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque nós somos ruins com essas coisas, a gente não sabe lidar bem com isso. A gente deixa isso corroer nós mesmos. Então, se há uma coisa que eu não consigo lidar bem, deixa ele ajudar, deixa ele cuidar. Só que para fazer isso, eu preciso do quê? Dessa paz, porque não adianta eu lançar para ele e ficar puxando de volta, né? Certo, Marquinhos? Vamos para você, mas deixa eu pegar de novo. Então, de novo, me dá de novo. Eu fico nesse ping-pong com a minha ansiedade. Eu falo que está na mão de Deus, mas eu tiro da mão dele e trago de volta para minha, né? E depois eu devolvo, depois eu trago. Não pode ser assim. Coloca na mão dele e deixa esta paz guardar a mente e o coração.
Isso não quer dizer, de novo, que você vai viver de forma inconsequente, sem ligar para os seus problemas ou ignorar as suas lutas. Não é isso. Mas você vai saber que, no quesito ansiedade, você está endereçando uma resposta para esse problema de uma forma espiritual. Se tiver que buscar um especialista, tem problema. Existe muita forma de tratar a ansiedade. Mas aquilo que é espiritual da ansiedade, também tem como tratar. Tá aí, ó. Todos esses versículos que nós vimos, né? Aqui, né? E também nas palavras do próprio Jesus. Então, para finalizar a aula de hoje, a Bíblia é sensível às nossas preocupações. Pode falar. Comentar uma coisa, que além do filho próprio, né, tem muito que é delícia. A Bíblia estava lá, ela falou de ansiedade. E na hora, não sei se foi da minha mente, se foi o senhor falando, falou assim, é falta de fé. Eles não confiam em mim. Entendeu? E ele falou assim, uma cacetada. Por isso eles ficam ansiosos com as minhas coisas. Então, eles se preocupam com as nossas coisas, com as demais coisas, não com as coisas de Deus. Então, outra coisa que a gente tem que buscar no Senhor. A gente é despretensioso porque a gente não confia em Deus. A gente não confia que Ele vai cuidar. E aí fica sempre tirando da mão dele, trazendo para nós, porque acha que ele não vai fazer a parte dele. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, nessa luta contra a ansiedade, no aspecto espiritual dessa luta, né? Não tenta resolver sozinho. E a Bíblia ela é sensível às nossas preocupações. Você viu a preocupação nesse versículo, é a ansiedade no outro. Se a gente volta um pouquinho, é Jesus falando para você não ficar preocupado. A Bíblia ela é sensível. Pequena fé. Né? Fala aqui, ó, né? Ora, se Deus faz assim com a erva, né, será que não vai fazer muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, importante saber que a Bíblia é sensível às nossas preocupações. Mas ela nos ajuda, de certa forma, como que a gente luta com isso. E não é tentando fazer as coisas do nosso jeito, mas é confiando, né, que com Deus a gente tem muito mais chance de chegar no resultado. E ter essa maturidade de que o resultado não é aquilo que nós queremos. Pelo contrário, é aquilo que nós precisamos. Que às vezes pode coincidir. Olha que maravilha, né? Às vezes pode coincidir de Deus dar aquilo que você quer, porque aquilo que você quer é realmente aquilo que você precisa. Mas se não for aquilo que você quer, mas sim aquilo que você precisa, fechou, né? Ganhou de goleada, Marquinhos. Porque não é o que eu quero, mas era certamente aquilo que eu precisava. Amém? Dúvidas? Não? Então, vou interromper aqui a gravação. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre suicídio. Tema super sensível. Né? E como que a Bíblia trata essa questão do suicídio. Tá? Mas se alguém ainda quiser um pouco mais de discussão sobre ansiedade, a gente pode voltar nesse assunto depois, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vou interromper a gravação aqui. Que Deus abençoe vocês.